convido o pastor Ivaldo para orar pelos dízimos e ofertas e apresentar o pregador dessa noite. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, dando-nos força, capacidade para o trabalho. Nesse momento, Senhor, devolvemos a Ti algo da Tua misericórdia a nós concedida. Que essas ofertas, Pai Santo, que são levantadas aqui, possam ser usadas com sabedoria, sempre visando, ó Deus, a Tua obra, engrandecimento da Tua obra, Deus, a expansão do ministério, a expansão do Evangelho. Obrigado por cada irmão que tem contribuído, que o Senhor possa cumprir na vida deles a Tua promessa, de derramar bênçãos dos céus e lançar sobre eles coisas que não se podem medir. Obrigado, Senhor, por esta noite. Tu és o nosso Deus, a nossa luz, a nossa salvação, a quem tememos e amamos. Agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. No final estava um jovem que, pela dedicação, pela vida, pelo exemplo, se tornou um dos meus melhores amigos, se tornou alguém que eu sempre admirei e sempre louvo a Deus pela vida dele, pela família dele. E esse jovem é o Roque. Então eu fico muito feliz em viver na presença dele, homem de Deus, envolvido na obra de Deus, sempre foi muito envolvido. Nesse momento eu tenho o maior prazer em chamá-lo para trazer o desafio missionário desta noite. É um amigo, é um irmão, um amado, querido. Certamente Deus vai usá-lo nessa noite para despertar em nós, mais uma vez, o interesse e envolvimento em missões. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Boa noite. Que Deus nos abençoe com muita alegria e também com muita responsabilidade que a gente vem aqui para trazer a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é muito importante. E eu sempre agradeço a Deus por um momento como esse, porque é maravilhoso. Agradeço a Deus sempre também, e o pastor Ivaldo sabe por ele, porque tem sido ao longo da minha vida o meu professor, aquele que me ensinou muito, me deu responsabilidade, e isso é algo maravilhoso. Então, a recíproca é verdadeira em relação ao pastor Ivaldo, e eu reconheço que alguma coisa que eu sou, primeiramente a Deus, depois ele que tem me ensinado, que tem confiado, e isso é muito importante. Há uma confiança muito grande da parte do pastor Ivaldo, da minha pessoa e da minha a ele, e isso é algo maravilhoso, a gente ser reconhecido desta forma. Que Deus nos abençoe neste momento. Eu agradeço ao pastor. Amém? Eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 3. Alguns dias nós ouvimos a mensagem no livro de Jonas e hoje nós vamos continuar de novo. Não foi por mim, foi pelo pastor que esteve aqui pregando para nós, e eu achei muito bom. E eu gostaria de continuar no capítulo 3, a história de Jonas, aquilo que Deus o chamou para fazer. Jonas é um livro bem pequeno, só 4 capítulos, então é mais difícil de encontrar, mas se gancho de Miqueias, depois de Amós, tá certo? Vamos fazer
a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E se fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor, não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito lhe faria e não fez. Amém? Amém. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, e obrigado porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade que ama as pessoas e sempre se importou com o ser humano, buscando de toda maneira trazer esperança, trazer salvação para a humanidade. E enfim, o Senhor deu o seu Filho Jesus, mandou o seu Filho Jesus para que viesse aqui à terra, e Ele veio por amor, para nos salvar, para nos libertar da condenação eterna. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti há misericórdia e graça. Nos abençoe e seja conosco. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu peço. Amém. Era o ano 767 a.C., no período do rei Jeroboão II, quando Deus veio a condição de um povo, os ninivitas, e aí dentro disso Deus escolhe um homem, um profeta, o profeta Jonas, e agora Deus o incumbe de uma missão muito importante, era de levar uma advertência, uma palavra àquele povo que estava perdido, sem Deus, sem esperança, nos seus pecados. Uma missão tão grande, tão importante, em um local também tão importante, uma grande cidade, a cidade de Nínive, uma cidade grande, uma cidade que diz a história que tinha muita gente. No texto diz que esta cidade tinha mais de 120 mil pessoas, mas os historiadores dizem que havia mais de 600 mil pessoas naquela cidade. Então veja que uma cidade grande, com muita gente, e a Bíblia diz que não tinha condição de distinguir qual era a mão direita e a esquerda. Aquele povo era um povo sem direção, sem Deus, perdido, mergulhado nos seus pecados. Mas Deus, na sua misericórdia, a Bíblia diz aqui que Deus teve compaixão daquele povo. Deus amou aquela cidade e por conta disso Ele chama este homem, Jonas, profeta de Israel, um homem da tribo de Zebulon,
nasceu na cidade de Gat-Hefé, um homem conhecido entre o povo, porém, tinha um grande problema. Ele odiava os ninivitas. Porque os ninivitas eram conhecidos por sua crueldade, povo perverso, povo que vivia na idolatria, era sanguinário. Quando você lê o capítulo 3 de Naum, lá vai descrever como eram os ninivitas. E agora Jonas, ele não aceita esta missão. Diz no capítulo 1, nós sabemos que ele, em vez de fazer aquilo que Deus manda, ele foge. Ele foge para bem longe. Lá para trás. Que Deus não o achasse. Porque ele não estava disposto a realizar aquela missão entre um povo cruel, um povo que odiava a nação de Israel. Por 14 vezes eles tentaram invadir Israel. E a gente sabe pela história que no ano 722, quando Sargão II invade Israel e destrói, dispersa o povo, e as 10 tribos são destruídas, são dispersas pelo mundo por este monarca, a Síria. Então, por isso, estava no coração de Jonas aquele sentimento de patriota que não queria ir para aquela cidade, para um povo ruim, que odiava os seus irmãos, que odiava Israel. E ele não queria ir. E ele colocou no seu coração não atender, não fazer a vontade de Deus e cumprir aquela missão. Uma missão muito importante. Mas a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Se Deus não faz de um jeito, Ele faz de outro. Porque Deus é Deus. E Deus não desiste. E a gente sabe o que aconteceu com Jonas, né? Ele foi jogado no mar, a baleia engoliu. Mas lá no ventre do peixe, ele ora a Deus. E Deus, tão misericordioso que é, o dá mais uma chance. Pela misericórdia de Deus, Deus dá mais uma chance a Jonas. E é exatamente o que nós vemos no capítulo 3. Ele diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Segunda oportunidade. Deus concede a Jonas mais uma oportunidade, a segunda oportunidade, para realizar esta obra de levar a palavra de Deus àquela cidade. Porque era necessário. Porque aquele povo precisava ouvir que há um Deus que tem misericórdia, que há um Deus que ama. E Deus dá a Jonas a segunda oportunidade para ir. E como de fato ele vai. E isso é importante, é interessante como Deus é bom em toda a sua vida. Quando Adão e Eva pecaram, Deus ainda deu uma segunda oportunidade para eles. Nós tivemos a segunda oportunidade também, quando Deus, na sua misericórdia, manda o seu Filho Jesus para vir aqui à terra, para morrer por nós. Quando você lê toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento, Deus está sempre dando mais uma oportunidade, porque Deus é assim, é cheio de graça, cheio de amor. No período dos juízes, foram 14 juízes que julgaram Israel no período de 290 anos. E a gente vê ali algo que estava todo o tempo mudando. Deus trazia a bênção para o povo, libertava eles, e quando eles estavam na boa, por um período, logo eles começavam a desobedecer a Deus, e vinha o castigo de novo. Mas depois Deus de novo dava uma oportunidade, e assim foi. E essa é a história do povo de Deus, que também é a nossa. Quantas vezes nós não temos errado
E nós nos colocamos diante de Deus, e Ele nos dá mais uma oportunidade de se arrepender e de se voltar para Ele. Então Deus dá a Jonas mais uma oportunidade, pela segunda vez, Deus fala com Jonas, porque Deus não desiste de nos ajudar. Muitas vezes nós temos tantas barreiras na vida que atrapalham a nossa vida, a nossa caminhada cristã, mas Deus está sempre nos levantando, sempre nos ajudando, e isso é importante a gente saber como Deus é misericordioso, compassivo, sempre pronto a ajudar, a levantar aquele que caiu. Então, por isso, eu digo para vocês, irmãos, provavelmente a cada domingo, ou a cada domingo de missões, Deus está nos dando mais uma chance para recomeçar, para fazer aquilo que nós ainda não temos feito, porque nós temos desistido. Talvez nós tenhamos sido como Jonas: eu não quero fazer isso, eu não vou. Mas a cada domingo de missões é uma advertência, é uma mensagem para chamar a atenção do povo de Deus. Porque talvez não tenhamos ainda cumprido a nossa missão. Porque todos nós temos uma missão. Todos nós. Seja grande, seja pequena. Seja com uma pessoa, seja com 2 ou com 10. Seja na esquina da rua, seja no Ceará, seja no Brasil, seja no mundo, seja no trabalho, nós temos uma missão. E a missão é fazer aquilo que Deus tem confiado a nós, é levar a sua palavra, é advertir as pessoas de que elas estão caminhando, muitas vezes, um caminho sem volta, mas que ao ouvir a palavra de Deus, Deus pode falar em seu coração e ela mudar, ela dar meia volta e se voltar para o Senhor. Então, tome para si, hoje, como se Deus estivesse te dando também a segunda chance, como Ele deu para Jonas. E Jonas aproveitou esta oportunidade. Claro que a gente sabe que não foi da melhor maneira possível, como deveria ser, mas, como de fato, a Bíblia diz que ele foi e pregou a palavra de Deus à cidade de Nínive. Aquele que nos envia é Deus. Em toda a história da Bíblia, é Deus quem está chamando pessoas, é o próprio Deus quem está convocando pessoas para enviar a um determinado povo, a um determinado lugar. Então é Deus quem nos envia. Isso está aí no versículo 1 ainda. Veio a palavra do Senhor. A palavra veio de Deus. Foi o próprio Deus quem falou com Jonas. Foi o próprio Deus quem, em todo o tempo, chamou cada pessoa, profeta, para levar a palavra, a sua palavra. Então veja que é Deus que convida, é Deus que chama, é Deus que nos dá a responsabilidade. Quando Jesus, no final do seu ministério, quando Ele ressuscitou, Ele chegou para os seus discípulos e disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então é Ele próprio. E toda a chamada, a comissão, era o próprio Jesus que estava dizendo: eu estou enviando vocês, é eu que estou mandando. Por que é tão difícil a gente entender? Por que é tão difícil a gente ouvir a voz de Deus e obedecer? Então nós precisamos saber, entender que é o próprio Deus quem está chamando, é Ele quem manda, é Ele quem dá a direção, o que devemos fazer em relação à pregação do Evangelho.
Se você voltar no capítulo 1, vai estar a mesma coisa. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra do Senhor. Não é o próprio Deus. É Deus quem faz essa incumbência. É Deus quem dá a responsabilidade a nós. Então nós devemos ouvir, devemos entender e devemos cumprir a sua obra. A missão é importante. A missão é grande. Deus precisa de pessoas de coração pronto para obedecer, de coração aberto para amar, para se dedicar a cada dia, a cada momento a esta obra, porque, como ele diz, a seara é grande. Nínive é uma cidade grande, 600 mil pessoas naqueles dias. Imagine hoje o Brasil, o Ceará, a nossa rua, o nosso trabalho, a escola, tantas pessoas sem direção, sem rumo, sem esperança. E Deus tem nos enviado, tem nos dado esta mensagem para falar. E muitas vezes nós não temos falado. Precisamos falar. Precisamos atender o chamado de Deus. Não só uma vez, no domingo, quando nós chegamos aqui, não. É todo dia. É aonde nós vamos, é aonde nós passamos, é aonde nós estamos. Devemos comunicar a palavra do Senhor. A mensagem emana de Deus. Eu tenho, no decorrer desse tempo que eu trabalho nessa área, eu tenho observado muitas pessoas, e muitas vezes o irmão, ele começa a falar aquilo que ele gosta ou aquilo que ele pensa. Então, o evangelismo, pregar o evangelho, levar a mensagem, é pregar uma mensagem que Deus deu, porque a mensagem, a palavra emana de Deus, é o próprio Deus quem dá esta palavra. No 3:2 diz assim: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Não é a minha mensagem, não é o que eu quero, não é o que eu penso, mas aquilo que Deus tem colocado para se anunciar. Prega o evangelho, prega a palavra. Então a mensagem emana de Deus, não é do ser humano. E muitas vezes nós temos visto isso, o homem, o ser humano pregando algo que é da sua mente, é filosofia humana, que não traz esperança. E isso não está certo. Nós devemos pregar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai fazer mudança, transformação. Ainda hoje nós vemos na escola que a palavra é como uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, quando é pregada, ela vai fazer mudança na vida de uma pessoa. Eu nunca esqueço de um homem, quando ele leu o Evangelho de João 20, e ele foi proibido de ler a Bíblia, ele recebeu a Bíblia, o nome dele era Miguel Gonçalves, ele recebeu a Bíblia, mas o padre disse: olha, eu vou lhe dar a Bíblia, mas você não pode ler, você não pode falar com os crentes, não fale com os crentes, não queira saber deles. Mas um dia ele abriu lá em João 20, ele leu: sede crentes e não incrédulos. E aquilo mudou a vida daquele homem. Então a palavra de Deus, ela tem poder para transformar, para mudar a nossa vida. Por isso que é importante se ler a Bíblia, pregar a Bíblia, pregar a palavra de Deus, não pregar ou não falar aquilo que nós pensamos ou achamos, mas aquilo que a Bíblia diz. Então lê um versículo, que a Bíblia por si só tem todo o poder. E isso vai ser muito importante, porque a mensagem
Deus está dizendo para Jonas: prega a mensagem que eu te dou. Prega a palavra que eu te dou. Não é o que você quer, mas o que eu estou dizendo. O teor da mensagem. O teor da mensagem está em 3:4, que diz: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda em 40 dias, Nínive será subvertida. 40 dias. A mensagem era bem clara: eu vou destruir esta cidade em 40 dias. 40 dias será subvertida a cidade, destruída. Que mensagem forte, né? As pessoas agora estavam ouvindo uma mensagem vinda de Deus, de um homem de Deus, que a sua cidade seria destruída em 40 dias. A Bíblia não diz como que seria destruída, mas a mensagem era esta. O juízo de Deus era o juízo de Deus sobre aquela cidade por causa da sua idolatria, por causa da sua maldade, por causa do seu pecado, do falta de temor a Deus. E assim Deus tem sempre trazido ou mandado anunciar mensagens. Qual é a mensagem que nós devemos anunciar hoje? Qual é a mensagem que Deus quer que nós anunciemos hoje? A palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia, toda a Bíblia, mas tem partes que é muito mais importante de se falar, de se dizer para as pessoas. E nós devemos dizer aquilo que Deus diz na sua palavra, que Deus ama o mundo, mas que Deus mandará um juízo para o mundo, mandará uma condenação. Deus já mandou o seu Filho para salvar, mas se as pessoas não se converter, não deixar os seus pecados, elas serão destruídas. O juízo de Deus virá sobre a terra, e nós precisamos anunciar para as pessoas que haverá um juízo sobre a terra, mas ainda há oportunidade para que a pessoa possa se arrepender e entregar a sua vida ao Senhor. 2 Pedro 3:6 diz: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra tem sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não virá um juízo sobre a terra, sobre as pessoas, tal como Deus estava anunciando através de Jonas, um juízo para aquela cidade. E ia acontecer. E o interessante é que diz a história que aquela cidade ainda viveu mais 130 anos. 130 anos Deus deu para eles, por conta do arrependimento, porque eles se arrependeram. E no ano 612 foi destruída pelos medo-persas. Mas Deus é tão bom que concedeu misericórdia àquele povo, porque eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram, se arrependeram, se voltaram para Deus e receberam o perdão, não a condenação naquele momento, mas receberam o perdão. Então, o teor da mensagem é aquilo que está escrito, era a sentença, era o juízo que viria sobre a cidade. Deus mandaria, mas Deus não mandou. Deus foi misericordioso porque eles se arrependeram. A maldade das nações incomoda o coração de Deus. Então veja aí no 1:2 que diz, capítulo 1, verso 2: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até ali. A maldade daquele povo tinha chegado na presença de Deus.
E ainda aí no versículo no 3:8 diz: mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Era um povo perverso, era um povo violento, e tudo isso chegou na presença de Deus, a causa porque Deus mandou um profeta lá, porque Deus, o pecado daquele povo estava incomodando a Deus, a maldade daquele povo estava incomodando a Deus, chegou na presença de Deus. Se você for em Naum 3, só são 3 páginas à frente, Naum 3 diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo, e que não solta a sua presa. Cidade sanguinária. Então Deus viu tudo isso, chegou na sua presença, e aquilo incomodou Deus. Eu quero dizer, irmão, que o nosso pecado incomoda a Deus. Quando nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, que não são boas, que não estão de acordo com a palavra de Deus, não são agradáveis na presença de Deus. Deus não vai gostar. E ainda hoje, o pecado do mundo tem incomodado ao Senhor. A Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus está irado porque o pecado é uma transgressão da lei de Deus. Então nós devemos ter cuidado. Se você ainda está em pecado, se você ainda está em desobediência a Deus, se você está andando em caminhos tortuosos, saiba que Deus está se incomodando com isso. E Ele manda uma palavra de juízo. Ele manda uma palavra de juízo. E se a pessoa não se arrepender, com certeza receberá o juízo de Deus sobre a sua vida. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E tudo isso é muito claro na palavra de Deus. Quando o povo de Deus estava andando nos seus caminhos, havia bênção. Quando eles desobedeciam, havia miséria, tristeza, dor. Foram parar na Babilônia por conta do seu erro, do seu pecado. Então Deus, o pecado é algo que incomoda ao Senhor. E aqui diz no texto que isto chegou na presença de Deus. Por isso Deus imediatamente providenciou uma mensagem de juízo para aquela cidade, para que eles se arrependessem. E eles se arrependeram. A importância das nações para Deus. Então, todo mundo é importante para Deus. E aqui nós lemos no texto claramente, no versículo 3, que ele diz: levantou-se, pois, Jona e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Certamente que a importância aqui que Deus dava para aquela cidade não era para as coisas, não era para os prédios, não era para a riqueza daquela cidade, mas para as pessoas. Mas aquela cidade era uma cidade riquíssima, uma cidade poderosa, grande. Para você ter uma ideia, diz os historiadores que aquela cidade tinha 120 quilômetros de distância para percorrê-la. 120 quilômetros. Era uma grande cidade. Os muros era algo extraordinário, 30 metros de altura por 15 de largura. Então veja o poder, a grandeza, mas é claro, a gente entende que a importância era as pessoas. Deus se importava com aquelas pessoas que estavam ali sem direção, sem vida.
e por isso Ele se importa com todos nós. Nunca foi diferente na história da Bíblia, nunca foi diferente. Deus estava sempre planejando o melhor, tentando fazer o melhor, até o momento que Ele, com a importância que Ele dá para nós, a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus ama você, Deus nos ama. Se você ainda não tem consciência deste amor de Deus, o quanto você é valioso para Ele, hoje você pode saber, estar ouvindo, e é verdade. A situação daquele povo era das piores. No entanto, Deus se importa de tal maneira com eles, que providencia um homem para ir lá, pregar para eles, para que eles se convertessem. Porque Deus nos ama, Deus ama as pessoas. A compaixão de Deus é a causa por não sermos destruídos. Por que Deus não destruiu aquela cidade? Por que Deus não nos destrói? Por que Deus não destrói o mundo? Por causa da sua compaixão. Deus é um Deus de compaixão, de misericórdia, e por isso Ele nos dá cada dia essa alegria, segurança de sabermos que há alguém que se importa conosco. Leia aí 4:11, o que diz: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Ainda no versículo 4:2, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se te arrepende do mal. Que coisa tremenda, né? Então esta é a causa pela qual Deus não destruiu aquela cidade. Esta é a causa porque Deus ainda não tem destruído o mundo. É porque Ele é misericordioso, Ele tem compaixão, Ele é paciente, como diz ainda lá em Pedro também, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é cheio de misericórdia, por isso Ele não destruiu a cidade naqueles dias, só depois, muito tempo, né? A compaixão de Deus. Deus é o Deus de compaixão. Ele ama você, Ele nos ama, Ele deu a vida, deu o seu Filho por nós, para nos salvar. E isso nós devemos estar prontos a dizer para o mundo, que há um Deus de misericórdia, que há um Deus de compaixão, que há um Deus que ama você, que quer salvá-lo, que quer livrar da condenação eterna. Não devemos nos cansar de dizer, de falar para as pessoas. Eu sei que não é fácil, mas as pessoas, o mundo ainda está perdido. Alguns dias atrás, no dia 2, nós fomos para o cemitério, e quando eu cheguei lá, nós éramos 5 pessoas, e olhei para aquela multidão de gente, e eu fiquei pensando, meu Deus, aqui está o mundo para nós. Tanta gente perdido, sem esperança, rezando, repetindo com um rosário na mão, cegos, sem pastor, ovelhas sem pastor, precisando de ajuda, mas são poucos que querem.
porque se acham satisfeitos por causa da cegueira, mas a gente se sente ali pequeno, muito pequeno, quando você chega no cemitério. Você quer ver multidão de gente perdida lá para o cemitério, no dia 2 de novembro, que é agora no próximo ano, né? Para você ver que ali está pessoas que precisam da compaixão de Deus, precisam da nossa compaixão, precisam de ajuda, porque estão sendo conduzidos de maneira errada. Precisa de nós. Os resultados da missão. O que foi que resultou a mensagem? No que resultou a mensagem de Jonas? Aquela mensagem foi uma mensagem, apesar de curta, muito simples, mas foi algo que Deus mandou dizer, mas trouxe um resultado muito grande para aquelas vidas. E aí diz no versículo 5, os ninivitas creram em Deus. A primeira coisa que aconteceu foi que aquelas pessoas creram, acreditaram na mensagem, acreditaram que era realmente que ia acontecer um juízo sobre eles. Eles creram. E é bom, né, quando a pessoa crê. E diz que não foi só uma pessoa que creu, mas foi toda a população, do pequeno ao grande, até o palácio do rei, creu. Está aí no versículo 5. Diz que também que eles proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco. Lá no versículo 8 vai dizer: clamaram a Deus fortemente e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que havia nas suas mãos. Aqui entende-se que houve realmente uma mudança muito grande na vida daquelas pessoas. Eles receberam a palavra, creram na mensagem, e eles vestiram-se de pano de saco. Jejum mostra um momento que a pessoa se chega mais a Deus, esquece mais das coisas e se volta para Deus, um desejo de Deus. Vestir-se de pano de saco quer dizer, se humilharam de uma tal forma. Vestir-se de pano de saco naqueles dias e colocar cinza sobre o corpo era um estado de humilhação. Se humilhar diante de Deus. É isso que Deus espera de cada pessoa que ouve a palavra de Deus, que ele creia, que ele se converta, que ele deixe os seus maus caminhos, que ele deixe a prostituição, deixe a mentira, deixe o roubo e por aí vai. Isso é conversão. Abandonaram a maldade do seu coração, a violência que havia nas suas mãos, deixaram. Conversão, mudança de vida. Então várias coisas aconteceram naquele momento, na vida daquele povo. Creram, jejum, humilharam, clamaram a Deus, se converteram ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. O que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Não foi Jonas, mas foi o poder de Deus. Porque Jonas nem queria ir para lá. Jonas foi a força para lá. Mas foi o poder de Deus. E é isso que nós devemos fazer. É pregar a palavra. E Deus vai fazer a obra. É Deus que faz a obra, é Deus que dá os frutos. Não interessa se a pessoa vai ou não se converter, mas nós devemos levar a palavra para ela. É Deus que vai fazer acontecer. E finalmente, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele vê a nossa mudança. Deus vê tudo.
Versículo 10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria, e não fez. Deus viu, Deus está vendo tudo. Deus viu a mudança daquele povo, e ainda hoje Deus está olhando cada dia para nossas atitudes, para aquilo que fazemos, se realmente nós temos nos colocado diante de Deus em arrependimento. Você tem de Deus a esperança. Deus é misericordioso, Deus é bom. Irmãos, não esqueçamos, Deus tem nos dado uma segunda chance. Ele nos deu a salvação pelo seu Filho Jesus. Ele tem nos dado uma segunda chance para que nós possamos atender aquilo que Ele tem nos confiado a fazer. E nós devemos fazer, porque se nós não fizermos, certamente que Deus está vendo. Então pense nisso. Para você que ainda não aceitou Jesus, saiba que Ele te ama. Ele tem compaixão de você. Ele quer te salvar. Ele quer te dar esperança. Aceite Jesus enquanto é tempo. Amém? Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é tão especial. Nos abençoa cada pessoa aqui. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. Só dando um aviso, domingo nós vamos nos reunir aqui, o pessoal de evangelismo, para a gente decidir algumas questões para 2020. Então não falte, que é muito importante, tá certo? Meu povo aqui está, ó Deus, na Tua presença, despedindo-se desse culto, mas na certeza que o Senhor está em cada vida, em cada coração, nos alimentando, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dirigindo em tudo. Se há, Senhor, nesta igreja hoje alguém que ainda não é crente, ainda não aceitou Jesus como Salvador, traz, ó Deus, para a vida dessas pessoas a salvação. Se há entre nós parentes que não são crentes, filhos, irmãos, pai, mãe, que alguém aqui toca, Senhor, no coração, transforma a vida, Senhor, para a Tua glória. Acabamos de ouvir que o Senhor, Deus, que perdoa, um Deus que procura o perdido para perdoar. Assim, Senhor, que o Senhor possa agir no meio dessa igreja. Abençoa a Sarinha, o seu aniversário, Pai, que ela cresça como uma serva leal, obediente a Ti, seja motivo de alegria para a sua família, para essa igreja. Guarda-nos, Senhor, em todas as coisas, nos abençoe. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.